poderiam ser os scores lá de ansiedade social, né? Digamos, de fobia social que vocês estavam conversando antes. Então, uma pessoa teria tido a avaliação 1, a outra 4, a outra 5, a outra 6, a outra 9, a outra 11. Média, 6, né? A média é um conceito que todo mundo sabe, né? É um conceito que a gente sempre dá de maneira operacional, porque não há outra maneira de falar sobre a média, né? Não daria para fazer uma definição constitutiva da média. Meio complicado, eu acho, né? Qual é a definição da média? Uma definição operacional, baseada em operações, né? Em ações, operações. Então, soma-se, né? São somados todos os elementos que constituem o conjunto e dividido pelo número deles. Então, 1 mais 4 mais 5 mais 6 mais 9 mais 11 divididos por 6, que é o número deles, vai dar a média, né? E tudo aquilo que se afasta da média, porque a média é uma medida de tendência central que tem a função de representar o grupo, né? Ela seria o score mais típico do grupo, né? Aquilo que caracteriza o grupo. Portanto, tudo que se afasta da média, ele se desvia. E se ele se desvia, ele é um erro. Então, um outro sinônimo, né, de desvio padrão seria chamar isso de erro padrão. Inclusive, se vocês prestarem atenção lá no SPSS, quando a gente encomenda nas estatísticas descritivas, né, que nós já vimos ali, quando a gente encomenda o desvio padrão, lá não está dito desvio padrão, lá está escrito erro padrão. Isso é provavelmente fruto de traduções e coisa assim, né? Ao invés de traduzirem por desvio padrão, eles traduziram lá por erro padrão, né? E ficou assim, não é? Mas é o desvio padrão. Lá no SPSS, portanto, está escrito erro padrão. É um erro. Então, a gente tem que entender que o desvio, ele é um erro. É um erro do quê? Né? Ele é um erro com relação ao valor que representa aquele conjunto, tá? Então, nós agora também vamos, de forma operacional, fazer de uma vez por todas que se entenda o que é desvio padrão. Isso é um conceito fundamental, né? É um conceito que, sem ele, começa a ficar difícil de entender o que virá, né? Então, olha aqui, nós temos esse conjunto na primeira linha, valores originais, diz aqui, ó, né? Agora, aqui nessa segunda linha, a gente vai ter justamente as diferenças, né? Por exemplo, qual é a diferença que tem o 5 do 6? Essa pessoa aqui foi avaliada no grau 5. A média do conjunto é 6. Então, veja, do 5 para o 6 tem menos 1. Essa aqui é a distância que existe daqui até aqui. Menos 1. Já daqui até ali, né, do 4 até o 6, é menos 2 a distância. E do 1 até o 6 é menos 5 a distância. Portanto, se eu somar essas distâncias todas aqui, eu vou ter 5 mais 2 são 7, mais 1 é 8. Né? Eu teria 8 aqui desse lado aqui. Agora vamos para o outro lado. Veja que do 6 para o 9, agora eu tenho uma distância positiva. Esse ano que vem, Eu tenho uma distância positiva, né, de mais 3. Quando é positivo, não se costuma botar o sinal de mais aqui, né? Mas é mais 3. Do 6 para o 11, a distância é mais 5. Se eu somar o 5 com o 3, também vai dar 8. Veja que como ela é uma medida de tendência central, né? Acaba que os valores que tem de um lado e os valores que tem de outro, eles são iguais, só que com a soma dos valores, né? É igual. 3, 5, 8.
Aqui somando tudo também vai dar 8. Só que aqui dá menos 8. E aqui dá mais 8. Bom, qual é o conceito de desvio padrão? O desvio padrão também é uma média. Ele também é uma média, né? Mas ele é uma média de todas as distâncias que existem da média. Ele é uma média de todas as distâncias que existem da média, tá? Aqui, inclusive, vocês estão vendo uma outra coisa curiosa. Ó. Aqui, como a média é 6 e esse cara foi avaliado em 6, então qual é a distância que tem? 0. O desvio padrão aqui é 0. Tá? O desvio padrão aqui seria menos 1, menos 2, menos 5. Mas a gente quer o desvio padrão de todo o grupo. Então, a gente quer uma média dos desvios, ou uma média das distâncias. Agora, veja uma coisa aqui que complica e que às vezes leva as pessoas a não entender o desvio padrão. Porque se eu quero calcular a média das distâncias, eu teria que somar todas essas distâncias aqui, ó. Tem que somar todas as distâncias e dividir pelo número delas. E aí eu teria o desvio padrão. Certo? Compreenderam isso? Quem não entendeu, me diga aí. Vamos ver, até aqui todos compreenderam? Tudo ok, Alô? até aqui. Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Tudo Se ok, alguém não professor. entendeu, se alguém não entendeu, diga aí que eu retomo. Né? Então veja aqui, calcular a média, somar todos e dividir pelo número deles. Aqui calcular a média, a mesma coisa, só que aqui são as distâncias. Aqui estão os scores. Aqui estão as distâncias dos scores até a média. Então, se eu quero saber qual é o desvio padrão desse grupo, que existe aqui nesse grupo, eu tenho que calcular a média dessas distâncias aqui. Certo? Só que aqui, então, que começa uma complicaçãozinha que, às vezes, o pessoal se perde aqui. Do ponto de vista matemático, eu não consigo somar isso aqui e obter o que eu quero, uma média de desvio. Por que eu não consigo? Porque eu tenho, de um lado, valores negativos e do outro, valores positivos. Se eu somar isso tudo aqui, uns vão anular os outros e eu não vou conseguir saber qual é a média do desvio padrão, que é o desvio padrão. Né? Eu preciso da média dessas distâncias. Como é que se faz isso? É somando tudo. Soma o menos 5 com o menos 2, com o menos 1, com o 0, com o mais 3, com o mais 5 e divide pelo número 6, que é o número de valores que tem aqui. Só que isso vai dar 0. E aí eu fracassei. Eu não consigo. Né? Então, qual é o recurso? Aqui foi usado, né? Eu vou usar agora uma expressão. Foi usada uma carta na manga. O matemático aqui, ele puxou uma carta da manga, né? Mas uma carta lícita. Né? Ele não trapaceou. O que ele fez? Ele pensou assim, ó, eu vou usar um recurso. É uma carta na manga, mas uma carta na manga lícita. Para mim conseguir calcular a média desses números aqui, que em princípio se anulam se eu simplesmente somá-los, eu vou elevar eles todos ao quadrado. Aí está a carta na manga. Para ele sair dessa sinuca de bico aqui que ele caiu numa sinuca de bico. Isso aqui não teria solução dessa maneira. Então, a única maneira dele se manter dentro das regras, né, da lógica, da matemática, ele teve que elevar isso tudo ao quadrado. Olha aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, fica positivo. Aqui está o pulo do gato. Ó. Menos 2 ao quadrado, mais 4. Menos 5 ao quadrado, 25. Positivo. Agora ele tem o quê? Aqueles números que antes ficava
impossível de chegar àquilo que ele quer, que é uma média das distâncias, né? Essa média das distâncias, ela existe, só que estava impossível de calculá-la dessa maneira. Agora aqui ele consegue, ó, porque agora ele tem o quê? 6 números positivos. Então ele pode somá-los todos, dividir pelo número deles e ele terá um valor. Tá? Certo? Só que esse valor que ele encontra, a primeira vez que ele faz isso, soma isso aqui tudo e divide por 6, ele encontra não o desvio padrão, ele encontra uma distância inflacionada. Inflacionada. Por quê? Sim, porque ele pegou os valores originais, os valores reais, as distâncias reais, e elevou elas ao quadrado. Né? Claro que elas estão todas mantendo a proporção, porque todas foram elevadas ao quadrado. Então, elas mantêm a proporção, mas elas estão com valores inflacionados. E esses valores, e o resultado dessa média, dessas distâncias inflacionadas, foi chamado de variância. Ela acaba sendo uma medida de dispersão também, assim como o desvio padrão. Mas ela é um desvio padrão inflacionado. Ela é a variância. Veja que nesse caso aqui, ó, o resultado vai dar, né, o resultado dessa média aqui das distâncias vai dar 10,67. Isto é, 64, né? Se nós somarmos isso aqui, ó, 50, ó, 25 mais 25, né? 9 mais 1, 10, 60 mais 4, 64. Sobre 6. 6, que é o número que tem ali. Aí vai dar 10,67, se vocês fizerem essa divisão aí. Isso é a variância, não é o desvio padrão. Aí ele ficou pensando assim, o matemático. Tá bom, e agora como é que eu faço? Quer dizer, ele nem ficou pensando, porque ele já tinha pensado nisso a priori, né? O que eu faço agora? Né? Ele já tinha pensado. Bom, agora, se eu elevei tudo ao quadrado para sair daquela sinuca de bico dos negativos e dos positivos, né? Agora, então, é só eu pegar e extrair a raiz quadrada desse resultado aqui, para que ele volte a representar uma distância média real que existem lá nos valores. Aí ele pegou esse número aqui, né? Extraiu a raiz quadrada e temos finalmente o desvio padrão. Que nesse caso aqui, o desvio padrão é 3,27. Esse é o desvio padrão desse conjunto. Cada conjunto tem a sua média, né? E o seu desvio padrão. Quando vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão avaliar as pessoas, né? Digamos que fosse na fobia social. Vai ter uma média de fobia social, né? E vai ter um desvio padrão, né? Que vai ser maior ou menor. Quanto maior o desvio padrão, significa o quê? Significa que há uma dispersão, né? Há distâncias maiores, há scores com distâncias maiores em torno da média. Quanto menor o desvio padrão, significa que os números, né? Que os scores estão mais próximos da média. Então, a média ela é mais representativa. Quanto menor é o desvio padrão, né? As pessoas são mais parecidas naquele atributo que está sendo medido. A amostra, o grupo é mais homogêneo. Ou ele pode ser mais heterogêneo se o desvio padrão for maior, né? Então, significa que é muito disperso, certo? Que é muito vasta essas distâncias que existem dos scores até a média, certo? Então, eu espero que, se alguém não entendeu, que possa se manifestar aí, porque realmente não dá para nós pularmos isso aqui sem ter entendido o que significa o desvio padrão, né?
Então, portanto, entendo, é um erro. Então, aqui, ó, isso aqui, né, é o valor do erro que tem aqui, ó. Esse é o tamanho do erro. Quer dizer, o tamanho da dispersão que existe em torno da média. É o erro de representação, né? Então, ela é uma média que representa esse grupo, mas ela representa com esse grau aqui, digamos assim, de erro, né? Com esse grau de erro. Então, vejam que não se fala mais, né? E nunca deveria se falar, em média, sem trazer o seu desvio padrão junto. Porque falar em média sem o desvio padrão é ter uma informação extremamente imprecisa, visto que eu não sei exatamente qual é a qualidade daquela média, né? Se ela é uma média que representa um grupo muito homogêneo, ou se ela é uma média que representa um grupo extremamente heterogêneo naquele atributo que está sendo mensurado. Então, veja, não basta falar em média, né? A gente eventualmente ainda encontra hoje em dia, né, alguém que ainda fale só em média. Ah, a média é tanto, eu quero saber a média, como se tivesse nesse momento dando grandes informações, né? Não está dando informação com precisão. Não basta me dizer, a média é 4,5. Tá? Imediatamente vocês têm que perguntar. Ah, a média é 4,5, tá. Mas me diga, qual é o desvio padrão? Aí se ele disser para vocês, o desvio padrão é 0,2, aí vocês vão dizer, né, esse 4,5 aí ele é muito representativo. Quer dizer que as pessoas realmente estão aí em torno desse 4,5. É uma média bastante representativa, né? As distâncias que existem em torno dessa média são bem pequenas e tal, né? Agora, se ele dissesse, o desvio é 10,8, aí vocês vão dizer, putz, há né, uma dispersão enorme aí em torno dessa média que ele me falou, quer dizer, essa média ela não é assim tão boa representante desse grupo, né? Há pessoas muito diferentes aí, o troço é muito heterogêneo, entenderam? Quer dizer, não dá para falar em média sem o desvio padrão. O desvio padrão nos dá o grau de erro, portanto, né? O grau médio das distâncias que existem em torno dessa média, certo? Desvio padrão, portanto, é a média dessas distâncias que existem aqui, né? É assim que se calcula ele. E agora, então, vocês viram que esse conceito deve estar agora bem representado, né? Aí na mente de todos aí, né? Acho que agora ele está bem simbolizado, né? Bem representado e, portanto, ele deve estar bem introjetado aí, né? Para a compreensão, né? Às vezes, vejam que isso é uma coisa simples até, né? Mas que quando a gente pergunta para as pessoas, e né, nessa experiência já de décadas dando aula e tal, nos grupos, quando a gente pergunta, e aí, pessoal, qual é a média? E todo mundo responde, é a soma de todos e tal, né? E aí, quando a gente pergunta, e o desvio padrão, como é que é? Aí já fica difícil de dizer o que é o desvio padrão, né? Mas veja que agora, se eu perguntasse isso para vocês, vocês me responderiam, o desvio padrão é a média das distâncias existentes entre cada score e a média. Tá vendo? Agora a gente consegue falar. Isso é o desvio padrão, né? Então é a média, né, das distâncias que existem, né, entre cada score e quando o professor lá de estatística ele vai ensinar isso, ele bota uma fórmula. E essa fórmula, ela é assim uma fórmula, quando a gente olha aquilo, né? Aí vem um negócio do pessoal das ciências humanas e da psicologia, quando vê as fórmulas matemáticas e tal, né? Aquilo parece um dragão, né? Um bicho horroroso, e aí vem a coisa emocional, e eu já não compreendo mais. Pronto, aí a parte cognitiva, né? A emoção
termina com a possibilidade de compreensão. Mas vejam como isso é uma coisa simples, né? Só que, claro, quando a gente olha aquela forma somatório disso elevado ao quadrado, mais aquilo, né, elevado ao quadrado, mais não sei o quê, tu fica, meu Deus do céu, o que que é isso, não é? E aí já não consegue compreender mais. Mas não tem mistério nenhum, né? Claro, aqui nós estamos com um exemplo, assim, para facilitar, que são só 6 scores, né? 6 scores. Agora vejam que a gente pode estar trabalhando lá com uma amostra de 800, né? 1000. Agora há pouco o Fernando ainda falou, eu tenho aí uns 1000 sujeitos aí que a gente pode pesquisar, né? Aí nós teríamos 1000 scores. Aí já não dá para visualizar assim dessa maneira, né? Bom, mas aí nós temos o quê? O SPSS, né? Nós temos um software onde nós vamos colocar esses dados todos lá e eles vão calcular para nós tudo isso, a variância, né? Eles vão dar esse primeiro resultado, ou seja, a média, né, das distâncias ao quadrado, que é a variância, e imediatamente depois eles também vão nos dar o desvio padrão, que é a variância, a raiz quadrada da variância. Vai dar o desvio padrão, vai estar tudo lá. Quer dizer, não precisamos, em nenhum momento, fazer cálculos. Não vamos precisar, porque quem vai fazer os cálculos é o computador. Agora veja que eu preciso entender o que é o desvio padrão, né? Porque senão também eu vou lá apertar nos botõezinhos ou nos ícones do programa e eu não sei o que eu estou fazendo, né? Eu não sei o significado. Qual é o significado da variância? Todo mundo já viu o que é, não é? Certo? É a média das distâncias ao quadrado. E como isso se afastou... Eu fiquei pensando aqui, um desvio padrão elevado, ele tende a ser um produto de uma amostra pequena frente a uma quantidade grande de variação de uma resposta a um item, juntamente com uma seleção meio que inadequada dos sujeitos para responder aquele item? Não sei se eu entendi direito, né, o que tu perguntasse, mas parece que faz sentido o que tu estás dizendo, porque a seleção é inadequada, claro, né, porque se tu não fazes uma amostra, se na população a média daquele atributo é tanto, né, ou está próximo de tanto, se tu não seleciona bem os indivíduos daquela população, tu pode estar enviesando, né, e portanto aí tu vai ter uma outra situação. Então, é evidente que a amostragem ela é importante, né? A amostra ela é importante. Existe uma média típica, né, daquela população e tu vais tentar capturar isso. E a amostra já é uma tentativa, né? Já é um procedimento que vai buscar isso, é fundamental, né? Não sei se é isso que tu estavas dizendo, né? Agora, com relação ao número... Outra questão também vamos pensar um item que tenha 5 possibilidades de resposta, né? Então, 5 pontos ali. E um item que tenha 28 pontos, né? Eu acho que é pouquíssimo provável que a gente vai encontrar 28 pontos numa escala, né? Vamos pensar assim, tipo Likert ou Likert. E aí, quanto menor a amostra que se tenha e quanto maior o número de pontos, esse desvio padrão tende a ser maior por conta dessa variação. E aí uma amostra maior dentro dessa variabilidade enorme possível tende a fazer com que os scores eles sejam mais próximos do padrão, ou seja, com menor desvio padrão. Tá certo esse raciocínio? Porque, claro, quando tu dá esses intervalos assim, não é? Tu dá menos opção, não é? Tu dá menos opção de respostas, né? Veja que com 5 pontos tu tem só 5 opções. Com 7 tu ampliou, então a variabilidade deve aumentar. A variabilidade aumenta, né? Não há dúvida nenhuma. As pessoas aí elas estão induzidas, né? Porque como não há uma liberdade, se fosse uma coisa assim, responda aí e tal, e não tem proposta a priori nenhuma, né? Mas veja que aí tu já propões, assim, é 5. Então eu só tenho 5 possibilidades.
7, agora aumentou, eu tenho 7 possibilidades. Entendeu? Então, claro, a tendência é que possa aumentar a variabilidade aí, né, dos scores. Isso tem lógica, né? Se fosse 9 pontos, você está dando mais possibilidade. Se não tivesse indução nenhuma, assim, não é? Não tivesse essas limitações, a pessoa estava livre de 0 até o infinito para responder, certo? Mas existe na população, independente dessa forma que isso vai ser medido, aquele atributo ele tem uma média na população. Tá? Ele tem uma média. Média essa que nós vamos tentar, através da amostra e da estatística, nós vamos tentar inferir, né? Nós vamos tentar conhecer. E nós já sabemos a priori que nós vamos errar, porque nós não vamos conseguir fazer uma amostragem perfeita, né? Vai se produzir erro em vários momentos do processo, já começa com esse da amostragem, e aí a gente vai se aproximar disso, né? E vamos tentar também estimar, né? Vamos tentar estimar também não só a média da população, mas vamos buscar também uma estimativa de erro, do quanto nós podemos estar errados, né, quando estamos fazendo aquilo. Quer dizer, nós vamos estimar também o desvio padrão, certo? Então, a gente... Vejam, né, como é que é essa coisa aqui, né? Agora, filosofando um pouquinho, assim, né? Vamos filosofar um pouquinho. Todas essas coisas aqui, evidentemente, que são, embora nós sejamos da... Isso vai ser um pouquinho de provocação, assim, para vocês pensarem, não é? Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, elas são criações do ser humano. É criação da mente humana, né? A média, o desvio padrão, a estatística em si, né? Ela é criação dos humanos. Portanto, ela não é uma coisa fora, não é, do âmbito do humano. Veja que nós também, conforme as características, né, da ciência que nós produzimos, que toda a ciência que nós produzimos é uma ciência humana, né, nós classificamos isso aqui de ciência exata. E aí nós temos as ciências humanas, como isso aqui não fosse uma ciência humana, né? Por que foi produzido isso aqui? Não foram os humanos que inventaram essas coisas todas? Ferramentas que eles inventaram, né, para enfrentar a vida, para resolver as questões da vida. Então, isso aqui é inventado por um ser humano. Veja que, em lato sensu, digamos assim, não é? Isso aqui é uma ciência humana, certo? Agora, veja que essa ciência humana, que é produto, né, da mente racional humana, da inteligência do ser humano, que é o que distingue o ser humano do resto da natureza, né? É a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva, aonde os nossos irmãozinhos aí, os cães, os gatos e tal, eles são inteligentes também, não? A gente constata isso na convivência com eles, mas eles não têm condições de fazer isso aqui, né? Isso aqui eles não têm condições. Nós chegamos a esse ponto, criamos uma linguagem, né? Podemos aí nos comunicar, escrever, uma linguagem com símbolos e sons, e, né, como estamos agora falando aqui, escrevendo e fazendo conta e tudo mais e tal, né? Produto da nossa inteligência. Mas veja que, ao mesmo tempo, utilizando essa racionalidade, nós aqui também chegamos à conclusão que nós somos limitados. Então, a ciência, né, que às vezes no senso comum é entendido assim como a verdade, né? E a ciência, ela é humilde. A ciência, ela é humilde, né? Por quê? Porque ela diz assim, olha, eu não consigo chegar nunca à verdade absoluta. Eu sempre me aproximo da verdade. A ciência é uma aproximação da verdade. A ciência busca reduzir o erro, mas ela nunca vai chegar na média verdadeira. Ela sabe que existe uma média na população.
e ela vai se aproximar dessa média, né? Com um erro. Ela vai calcular também, ela também vai estimar o erro. Mas veja que ela estima a média e ela estima o erro com um grau de probabilidade de estar correta. Ao mesmo tempo em que ela estima a média, em que ela estima o erro, ela, ao mesmo tempo, ela sabe que ela pode estar errada nessa estimação ou nessa estimativa. Por quê? Porque a gente estima com um certo grau de probabilidade de que essa estimativa de média, essa estimativa de erro, ela possa estar errada também. Né? O que normalmente nós definimos é 95% de probabilidade de estar certo quando a gente faz uma estimativa. Eu agora, através de uma amostra, eu vou estimar, e isso vai ser a nossa aula de hoje, basicamente, né? Nós vamos avançar agora e vamos entrar cada vez mais nesse assunto, estimativas, né? Então, nós vamos estimar a média de uma população, vamos estimar o erro que aquela estimativa provavelmente tem, e é provavelmente. Por quê? Porque é 95%. Então, além de tudo, eu ainda posso estar 5% errado em tudo isso que eu estou fazendo. E isso é ciência. E a ciência tem consciência disso. Outra coisa seria o quê? Outra coisa seria a religião, seria, sei lá o quê, adivinhação, né, qualquer outra coisa assim, esotérica, ou, né, fé, crença religiosa. Entenderam isso? Quer dizer, então vejam como essa coisa que às vezes a gente olha assim e diz, não, isso aí é desumano. Isso é desumano. Na ciência exata, uma coisa fria, não sei o quê. É um negócio extremamente humilde e realista, que assume os limites da condição humana, assume os limites da própria inteligência humana que tenta desvelar as verdades, a realidade, os processos da natureza, e se aproxima disso muito, né? Pô, nós temos um progresso inegável também, né? Então, vejam a crítica também a isso, né? Que às vezes isso tudo recebe, né? Dizendo, não, isso não é possível, eu prefiro ouvir a sensibilidade, né? Vejo que isso é um pouco de, digamos assim, de uma certa... não deixa de ter uma falta, né? De uma certa... pode ter, né? Porque isso também depende muito de como a pessoa maneja isso, né? E aí eu respeitosamente, né, levo vocês a pensarem nos métodos qualitativos. Quando uma pessoa ouve, coisa, interpreta e tal, e se ela, não é, de uma forma arrogante e soberba, ela acha que ela está vendo a realidade, então, pelo amor de Deus, não é? Então era melhor botar ela num altar, não é, e chamar ela de Deus. Com respeito eu estou dizendo isso, né? Porque evidentemente uma pessoa consciente, lúcida, quando utiliza muito bem esses métodos, ela sabe também das limitações e diz, não, isso foi uma coisa, digamos assim, que envolveu muita subjetividade, então, né, foram os meus olhos, eu posso estar enganado, foi a minha sensibilidade, eu posso estar enganado. Quando ela fala assim, bom, ela está sendo realmente um cientista verdadeiro, humilde, como é o cientista aqui que trabalha com métodos quantitativos. Porque esse já declara de cara, olha, eu tenho 95% de certeza. Tu pode estar errado? Claro que eu posso estar errado. Posso estar errado, sim, pois é 95%, tem 5% de margem de erro. Justamente dessa vez aqui que eu fiz, pode ser a vez errada. Né? E aí eu estou dizendo uma coisa equivocada para vocês, um resultado equivocado. Né? Então, esse é um pouquinho de filosofia, assim, né? Uma certa filosofia da ciência, para nós pensarmos nisso. Né?
às vezes o preconceito que as pessoas têm em relação a isso que nós estamos vendo, né? E às vezes é fruto até de dizer, não, isso é bobagem, isso aí não tem sentido, uma pessoa só pode ser vista através dos sentidos de outra pessoa, né? Do olhar, do ouvir, nada contra isso, isso também é importante, né? Pois se nós somos vistos, se nós somos feitos de razão, se nós somos feitos de cognição, evidentemente nós somos feitos também de sentimentos, de emoções, de afetos. Então nós podemos usar tudo, não é? Podemos usar tudo. Nada contra a sensibilidade, né? O sensorial, no caso. Nada contra isso. Isso pode ser usado também. Eu posso fazer entrevista, posso fazer observações, né? E isso ser muito bom também. Mas veja que é necessário ter essa consciência, não é? Essa humildade e quando eu, então, trato dos meus resultados, saber muito bem da limitação que aqueles resultados sempre têm, né? Eles são sempre limitados. E uma Sempre há coisa erro. também, o professor, é que mesmo nas pesquisas quant, você precisa discutir os resultados, né? Você precisa recorrer a outros estudos, alguns deles, inclusive, qualitativos, que podem apontar para aquele caminho que os dados acabaram te revelando ali. Então, é realmente uma ignorância, talvez, as pessoas acharem que uma pesquisa quantitativa não vai trazer uma visão compreensiva para as coisas. Basta que ela olhe aquela discussão, ou que aquele que produziu aquela discussão ali seja uma pessoa que tenha essa capacidade de articular informações, que podem trazer relatos muito ricos para explicar aqueles dados ali. Isso. Nós temos as teorias, não é? E nós vamos precisar das teorias para a explicação, né? A pesquisa empírica, ela está a serviço justamente de validar, né, essas ideias, né? Essa criação da lógica, também da lógica humana, né? A mamãe vai no banheiro. Mas nem tudo que é lógico, né, significa que tem uma existência empírica, né? Hoje o pessoal usa muito o termo, né? Como é que é? Conhecimentos baseados em evidências, né? A construção do conhecimento baseado em evidências e tal. É interessante isso, né? Bom, se pode produzir evidências de várias maneiras, né? E evidente que essas evidências, elas são probabilísticas, sempre, né? Há a probabilidade de que aquilo esteja correto, que esteja representando a realidade, a população, né? Mas também há uma probabilidade sempre de que aquilo esteja errado, de que aquilo seja equivocado, né? A gente, então, tem sempre essa ideia, e essa é a definição da ciência, né? A ciência, ela é aproximadamente exata, né? Ela não é absolutamente exata, ela é aproximadamente exata. Então, o que ela procura fazer? Reduzir o erro, né? Hoje nós estamos aqui falando no erro. A gente está chamando ele aqui de desvio padrão, né? Ele pode ser chamado também de erro padrão. Não estaria errado, porque ele é um erro, tá? Espero que todos tenham compreendido bem o desvio padrão. Eu fiquei um tempinho maior aí, porque isso é bem importante, né? Vamos em frente. Bom, aqui a gente já viu que os scores, né? Um conjunto de scores, ele tem uma distribuição, certo? E aí, então, a gente tem scores que estão mais dispersos, ó. Aqui a gente tem a média, né? A média estaria aqui, uma medida de tendência central. E aqui, nesse caso, os scores estão bem dispersos, ó. Olha como vai, ó, né? Veja aqui, inclusive, está já representando um desvio padrão, 2 desvios, 3 desvios, 4 desvio, né? Para um lado e para o outro, ó. Os negativos também estão aqui. A média estaria aqui e os scores estão, né? Mas essa aqui é uma distribuição, né? Uma curva normal, chamada de platicúrtica, porque ela é bem achatada, ó. A média está aqui e tem uma, né, dispersão bastante ampla para um lado, né, e para o outro.
aqui, de novo, nós temos um outro tipo de curva normal. Ó. Aqui está a média, e agora aqui o que existe? Uma concentração. Ó. Se antes os scores estavam distribuídos até 4 desvios, ó, ou mais, né? Porque pode ir para um lado e para o outro. Vejam que aqui ó, os scores estão praticamente dentro do primeiro desvio, para um lado e para o outro. Vai até a metade do segundo desvio aqui. Ó. Então, aqui é uma concentração. Aqui nós temos uma concentração. Né? Aí ela é chamada de leptocúrtica. Essa concentração tende a produzir uma curva magrela e alta, né? E aqui nós temos aquilo que seria o típico das populações, que é a distribuição normal, padrão, né? Então, aqui a média de novo, ó, e aí há uma moderada, né? A mesocúrtica, ó, uma moderada curtose. Essa elevação aqui, né? Ela é chamada de curtose. Curtose é o calombo esse, né? Então, aqui nós temos os 3 tipos mais representativos, né? E a normal mesmo, que já foi constatada aí, né, nas populações, quando medem as variáveis, a tendência é que, né, por exemplo, altura, peso, para falar de 2 variáveis físicas, por exemplo, né? Então, nós vamos ter uma média de altura na população brasileira e, em torno dessa média, vai ter uma dispersão e vai ficar assim o desenho. Ó. Se vocês pudessem fazer isso, né, pegar esses dados da média da altura da população brasileira e plotar eles, quer dizer, colocar eles assim nessa forma aqui, vão ver que vai ficar praticamente uma normal padrão, né, assim, bem simétrica, né, ou bem próximo disso, né, e vai ficar mesocúrtica, vai ter uma curtose moderada, não vai ser assim tão bicuda, né, nem tão chata, vai ser assim moderado, tá? É claro que tudo que a gente mede na realidade nunca fica perfeito, assim como é o teorema da curva normal padrão, fica uma aproximação, é aquilo que nós falávamos há pouco, a ciência é uma aproximação. Né? Nunca a gente encontra, quando a gente mede na realidade, algo que seja absolutamente normal. A gente encontra, são coisas que se aproximam bastante do normal e coisas, evidente, que às vezes se afastam, né? E conjuntos que vão se afastar. Agora, as variáveis na população, isso é um pressuposto importante, elas tendem a se aproximar do normal, o que nos possibilita utilizar a estatística paramétrica. Estatística paramétrica é criada em cima desse modelo, do modelo e da pressuposição de que as variáveis físicas, sociais, psicológicas, em geral, se distribuem de uma forma normal, ou quase normal na prática. Bom, aqui nós temos uma outra representação, né, de distribuições que seriam não paramétricas, né? Seriam não normais. Então, aqui a gente tem, ó, veja que aqui está representado por histograma, que é uma outra maneira da gente ver a distribuição dos nossos scores, né? Aqui tem uma variável, aqui tem a frequência dessa variável, ó. Aqui está medindo a variável, né? Que é uma variável qualquer, aí está sem nome, né? E aqui a gente tem a frequência dela. Então vejam que aqui a curva, ela tá, né? Se a gente imaginar uma curva aqui, ó, a curva aqui, ela tá torta, né? Ela tá voltada aqui para esquerda, no caso, né? Veja que ela tende a ficar torta, e aqui é o contrário, ela tá para a direita, né? Então, quando a gente tem... agora a gente está falando em assimetria, né? Em assimetria, quer dizer, a perda da simetria. Então, ela está para esse lado aqui. Quando ela está para esse lado, a gente diz que ela é positivamente assimétrica. Por que ela é positivamente assimétrica? Porque vejam vocês, ó, se ela termina abruptamente aqui, né, aqui, ó, nessa região, é a região dos scores mais baixos.
ó, 0, 25, e os scores mais altos estão para cá, tá certo? Vai crescendo para cá, ó, a variável 3, ó, que pode ser qualquer coisa que esteja sendo medida. Então, os scores maiores estão para cá. Vejam que a cauda, essa cauda aqui, ó, esse lado aqui, ó, aqui termina abruptamente. Pluft. Aqui ela se estende que nem uma cauda de noiva lá, ó. E aí significa o quê? Que há uma maioria, que predominam os scores maiores. Portanto, se predominam os scores maiores, há uma influência positiva desses scores sobre a média. Por isso que ela é chamada de assimetria positiva. Do ponto de vista cognitivo, como nós temos assim uma coisa de que tudo cresce da esquerda para a direita, isso aqui parece meio dissonante cognitivamente. A gente gostaria, né, automaticamente de chamar isso aqui, ó, de positivo, porque parece, não, positivo, está crescendo para lá e tal, é o positivo. Mas vejam que aqui, né, seguindo aquela mesma lógica, aqui é a simetria negativa. Por quê? Porque termina abruptamente aqui nos scores maiores, ó. E o que vai predominar aqui ao longo dessa cauda, ó, vão predominar os scores negativos. Então, aqui vai haver uma tendência a puxar a média para baixo. Por isso que ela tem uma influência negativa sobre a média. Então, é chamada de assimetria negativa. Aqui uma tendência de puxar a média para cima e puxar para cá. Por quê? Porque tem mais valores aqui maiores, né? Em graus maiores. Então, é positiva aqui a simetria, né? A gente, olhando isso assim, simplesmente no visual, parece que fica dissonante, né? Cognitivamente falando. Olhando, parece que aqui que tem que ser o positivo e que aqui tem que ser o negativo. Não, mas é o contrário. Por esse motivo que eu expus aqui para vocês, né? Aqui é uma influência positiva sobre a média, aqui é uma influência negativa sobre a média. E isso, portanto, dá um nome à assimetria. Assimetria negativa, assimetria positiva. Né? E a assimetria é o grau, né? É o grau em que a curva se entorta. Quanto menor a assimetria, mais próxima da distribuição normal está. Quanto maior a assimetria, mais distante, né? Então, nesse caso aqui, a média vai estar aumentada, e nesse caso aqui, a média vai estar diminuída. Vai estar mais distante, né, daquilo que seria o normal. Bom, aqui nós temos um outro tipo de distribuição, né, que também não é normal, onde existem duas modas aqui, né? Quer dizer, tem dois valores que eles predominam. E isso não é característica de uma distribuição normal, né? Onde há uma tendência à centralização. Então, aqui a gente tem dois centros. Isso, de certa maneira, sugere, né, que a gente tenha duas populações. Uma amostra que foi feita com dois grupos que são, na realidade, diferentes, digamos assim. Então, isso é chamado de distribuição bimodal. Isso também é não normal, né? E, portanto, ficaria complicado também do uso aqui de uma estatística paramétrica, né? Uma estatística que está construída em cima dessa ideia da normalidade, né? Por isso que a gente tem estatística paramétrica e estatística não paramétrica. Vamos em frente. Alguém tem alguma dúvida? É só perguntar aí, né? Quando a gente usa os gráficos para investigar os nossos scores, a gente justamente está querendo ver essa questão da normalidade. Eles ajudam, né? Não precisa usar todos os gráficos, né? Eles são meio repetitivos também. Eles trazem também informações repetidas. A gente vai usar alguns, né? E tem mais aquelas técnicas lá também para calcular, né, a normalidade e tal. Quer dizer, tem muitos recursos para a gente analisar a distribuição. O importante é que a gente analise a distribuição.
E aí eu estou mostrando para vocês diversos recursos, mas não há necessidade de usar todos, né? Então aqui nós temos a caixa, né? E bigodes. Vejam que quando eu tenho dados normais, a caixa aparece de uma forma assim bem regular, ó. Eu tenho aqui a média, a moda e a mediana aqui representado nessa linha, né? Essa linha, ela representa a mediana, mas no caso da normalidade, a média e a moda também estão aqui juntas, certo? Aqui tem para um lado, para o outro, os scores, ó, a distribuição, né? E eles ficam praticamente ali, né? Como se fosse isso aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Aquilo lá, ó, para um lado e para o outro, ó. É outra forma de representar, mas é a mesma coisa. Né? Então, uma parte da cauda está aqui para baixo, a outra parte da cauda aqui para cima. Né? E alguns valores que se distanciam um pouco mais, ó, mas que não chegam a ser extremos. Né? Como aqui também, a gente tem alguns valores que se distanciam um pouco mais, para esse lado e para esse lado aqui. E temos uma grande centralidade aqui. Ó, né? Temos uma grande centralidade. Um desvio padrão para um lado, um desvio padrão para o outro. Ó. Desvio negativo, desvio positivo. E alguns valores mais raros, né? Vai ficando mais rarefeito para cá. Ó. Mais rarefeito para cá. Está representado da mesma maneira ali, só que de outra forma, né? Numa caixinha. Ó. Então tem uns para cá. Isso aqui seria a região mais central. Lá, ó. Lembra que são os quartis, né? 25 e 75. E 50 está aqui, ó. Percentil 50. Então, aqui eu tenho, né, o primeiro quartil, ó, e aqui eu tenho um intervalo interquartílico, que mais ou menos coincide com essa região aqui, ó. Primeiro desvio para cá, ó. Mais ou menos aqui está o interquartílico. A distância interquartílica, ela é bem próxima dessa distância aqui, ó, que vai do -1 ao +1, tá? É aquilo que está lá. Ó. Então, assim seria uma representação de um normal, né? A caixa é mais ou menos assim, tá? Aqui uma simetria negativa, ó. Tá vendo? Ó? Aqui o negativo. Olha os valores maiores. São bem poucos. Os valores menores, muitos. Então, há uma influência negativa sobre a média. Né? Nesse caso aqui, a média de repente, nem está aqui, né? Porque isso aqui é representação da mediana. A média vai estar mais para baixo, aqui em algum lugar mais para baixo. Tá? E aqui a gente tem uma distribuição bimodal que ela pode justamente confundir com a normal, ó. Porque naquela bimodal ali, a caixinha, essa aqui, ela fica bem igual, como se fosse a normal. Veja como ele não é competente em fazer essa discriminação, né? Esse tipo de gráfico. Ele, no primeiro momento, ele pode dar a ideia, se usar só ele, né? Pode dar a ideia de que é normal, e não é. É uma coisa muito anormal, né? Porque é um negócio que tem ali, como a gente viu, dois valores que se destacam, tem médias diferentes, né? Até de um lado e do outro. Então, aquilo ali não é uma distribuição normal, mas o desenho ficaria, se usasse só isso aqui, a gente poderia se equivocar, tá? Mas tem muitos recursos, né? Então, vai dar para ver, né? Basta pegar, por exemplo, esse aqui, ó, faz um histograma, né? Que é um outro recurso gráfico e vai ver, pô, olha aí como está esse negócio aqui, né? Não está normal, tá? Esse aqui engana, portanto, né? Ele é mais útil, esse aqui, não exatamente para ver essas coisas que a gente está discutindo aqui, né? Embora ele também reflita, né? Isso. E é bom para ver aqueles valores extremos, aqueles que vão estar fora aqui, né? Desses bigodezinhos aqui, que vão estar além, né? Porque aí ele mostra, né? Ele dá o número, inclusive, do sujeito, né? Sujeito tal, como a gente já viu lá atrás, né? É um sujeito que
ele está extremado, ele está prejudicando a média aí, né? E aí a gente tem que tomar uma decisão com relação a esse sujeito. Bom, aqui está tudo que eu falei antes, né? Vejam que aqui, então, nós temos uma coisa normal, né? Onde a moda, a mediana e a média estão. Agora, aqui a gente já tem, né, a simetria positiva, né? Vejam, então, que na simetria positiva, a moda, ela está ali, ó. Mas veja como ela puxa, né? Ela puxa para cima tanto a mediana quanto a média, ó. Por quê? Porque há aqui, ó, uma extensão enorme nessa cauda, né? A outra cauda é bem curtinha, ó. Essa é uma cauda extensa, então ela tem muitos valores em graus maiores, né? Aí acaba puxando para cá. Por isso que ela é chamada, então, de assimetria positiva. Aqui é o normal, né? E aqui a gente tem a negativa, ó. Vejam que os valores maiores aqui, a curva é bem curta, né? Ó. E aqui a curva, a cauda da curva é bem longa. Então, muitos valores inferiores acaba puxando tudo para cá, ó. A moda fica lá, no pico, mais frequente. Mas a mediana já é trazida mais para cá e a média é trazida mais para cá ainda, ó. Então, tem uma influência negativa sobre a média. E aqui uma influência positiva sobre a média, né? São duas situações bem anormais, né? Muito típicas da psicologia, diga-se de passagem, né? Dificilmente, quer dizer, não vamos encontrar coisas assim muito próximas da normalidade. Sempre vai ter uma certa assimetria, né? Para mais ou para menos nas variáveis da psicologia, né? Bom, aí nós terminamos aqui essa aula 3, né, que a gente não conseguiu terminar, e agora nós vamos entrar na aula 4, né, se todos aí estão bem, estão compreendendo tudo. Se não estão compreendendo, não fica Tá com tudo ok, vergonha com vergonha de dizer, né, que não tá, que alguma coisa não esteja bem. Eu estava que usando falar. 73, agora eu estou 76 já. Ah, é? Tá melhorando? Está melhorando. bom. Eu estava 73, estou no 76. Estou subindo. Que bom, então, ótimo. Vamos para a nossa próxima aula, então, né? Que seria a aula de hoje, mas a gente está atrasado, porque eu acho que eu fiz um programa assim, né? Eu também não. A primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Talvez tenha colocado coisas demais, né? E aí aconteceu isso, né? Da gente se atrasando aqui. Bom, então tá aí a nossa aula número 4, né? Vamos ver probabilidade, vamos continuar falando dessas coisas que a gente está falando hoje, a distribuição normal, isso tudo é basilar, né? De extrema importância. Então, probabilidade, o que é probabilidade, né? Todo mundo sabe isso, né? É a chance de determinado evento que a gente está interessado ocorrer, né? Por exemplo, a situação do dado, né? Ó, o dado, ele tem 6 faces, né? Tem 6 lados. Então, qual é a probabilidade, né, de sair o 1 e o 5? Né? Ou de sair só o número 1, né? Sair o número 1 é 1 sobre 6, né? É só fazer essa continha. 1 sobre 6 vai dar um valor, ó, é tanto por cento de chance. Agora de sair os dois, bom, agora são 2 números, então é 2 sobre 6, né? A chance de sair o 1 e o 5 é 2 sobre 6. Né? E assim por diante, né? Dessa maneira que a gente calcula a probabilidade. E ela pode ser expressa tanto de maneira fracionária, né? 1/6. Eu estou dizendo, essa é a probabilidade, é 1/6 para sair o número 1. Qual é a probabilidade? 1/6. Mas também eu posso expressar isso em termos percentuais. É só eu dividir o 1 por 6, né? Quanto é que vai dar? Vai dar 0,16, uma coisa assim, né? Então, se tiver certa essa conta, que eu estou agora tentando me lembrar aqui, nós teríamos, então, 16% de chance de sair o número 1. Né? Seria algo assim. Será que é isso que está certo? Talvez esteja, né? Depois a gente vai fazer a conta direitinho para ver se dá realmente o 0,16, né?
É isso mesmo, professor. É isso mesmo, professor. 0,16. Ah, que bom. Então, 16%, né, de chance de sair um número, né? Qualquer um desses números aqui que a gente quiser, né? E tem as probabilidades condicionadas, né? Que aí é aquela coisa assim, uma coisa acontece se o outro evento também acontecer, né? Aí aqui está dando um exemplo aqui, ó, que esse aqui vai ser dedicado para Mariana, né? Qual é a chance de ganhar uma medalha olímpica sem treinar? Veja, então, qual é a chance de ganhar uma medalha olímpica? É um evento. Agora vem um outro, ó, sem treinar. Quer dizer, bom, aí realmente as chances são diminuídas, né? Muito diminuídas. Mas podia ser com muito treinamento. Bom, aí as chances já, embora seja muito difícil ganhar uma medalha olímpica, né? Com treinamento, com muito treinamento, digamos assim que elas aumentam, né? A chance aumenta. Sem treinamento, bom, aí realmente vai ficar, né, complicadíssimo. Então, uma probabilidade condicionada, uma coisa acontecer, não é, quando o outro evento também acontece, né? Por exemplo, aí dizem que a probabilidade da pessoa ter câncer. Qual é a probabilidade de uma pessoa ter câncer? Bom, a probabilidade é tanto. Tá, mas se ela fuma? Bom, se ela fuma, tem um outro evento junto, né? Aí o câncer de pulmão. Qual é a probabilidade de uma pessoa ter câncer de pulmão? É tanto. Tá, e se essa pessoa fuma? Bom, agora tem um outro evento junto. Então, é uma probabilidade condicionada. Se ela fuma, aí aumenta bastante essa probabilidade, né? Porque é a probabilidade de um evento ocorrer se outro evento também ocorre, tá? Bom, quando testamos uma amostra de pessoas, estamos tentando tirar conclusões sobre a população de onde a amostra foi retirada. Tá? Por isso que a gente tem que retirar essa amostra, teria que retirar essa amostra com muito cuidado para tentar representar essa população. Porque se a gente não tirar a amostra com o cuidado necessário, a gente pode enviesá-la, né? A gente pode enviesá-la. Então, isso é muito importante, né? Imagine que eu quero fazer uma pesquisa sobre sexo nos estudantes de psicologia da UERJ. Nós, em geral, temos lá na UERJ em torno de 600 pessoas na psicologia. Essa é a população. Uma população de 600 pessoas. Aí eu chego à conclusão que se eu pegar umas 30, umas 40, eu vou conseguir fazer essa pesquisa, né, essa atitude, digamos assim, a pesquisa da atitude sobre sexo. E aí eu pego e chego lá na psicologia, tem um grupo de umas 20 pessoas ali no saguão, no hall. E eu digo, bah, olha aí que bom, né? Tem umas 20 pessoas aqui, eu já vou pegar 20, eu preciso de 40, e eu aqui já vou conversar com elas e vou pegar 20. Aí eu chego lá e digo, ó, pessoal, tal, eu estou fazendo aqui uma pesquisa, vocês podiam responder aqui para mim e tal, né? Que eu quero uma pesquisa assim, assim, assim. Ah, não, sem problema, professor, a gente responde. Tá, e aí eles responderam. Aí depois eu andei por lá, mais pelas salas e tudo mais, peguei mais 20, tá, tem 40, né? E aí, quando eu vou fazer as minhas análises, o que que aconteceu, né? Eu vejo que há um enviesamento, porque eu não me dei conta, mas naquele momento ali que eu peguei aquelas 20 elas estavam ali porque justamente elas fazem parte de um coletivo daqueles lá, né, que sempre tem coletivos na universidade, e é um coletivo de evangélicos, daquelas religiões evangélicas bem conservadoras, digamos assim, não é, que tem uma maneira de pensar muito restritiva sobre o sexo e atividade sexual e tal. Tá vendo? Então vejam, eu sem querer, né, porque não tive zelo suficiente para fazer a amostra da população, agora eu tenho 50% da minha amostra que tem uma atitude, de repente, desfavorável
né, aquelas coisas, o comportamento sexual que eu estou pesquisando. E isso não vai representar a população, porque a população ela é heterogênea, ela tem gente de tudo que é tipo, né? Ela tem também essas pessoas que são mais conservadoras, digamos assim, mas ela não tem só essas pessoas. E eu peguei 20, quer dizer, eu peguei 50%, isso vai pesar demais e vai entortar, né? Vai enviesar a minha amostragem. Então, isso vai ficar complicado de fazer a inferência. Tudo começa aqui, né? Se quiséssemos descobrir se a ansiedade gerada pela estatística, agora mudando aqui, né? Ansiedade gerada pela estatística está relacionada à procrastinação, né? A procrastinação é aquela coisa de levar com a barriga, né? Vamos deixar para amanhã e tal, porque está muito difícil. Selecionaríamos aleatoriamente uma amostra e obteríamos os valores dessas duas variáveis, ansiedade, gerada pela estatística, e procrastinação. Desses dados, faríamos inferências sobre a relação dessas duas variáveis na população. Veja, agora aqui, nós não estamos mais tratando de uma variável só, mas da relação entre duas variáveis numa população. Como é que é isso? Como é que é essa relação na população? Por exemplo, a gente já tem a priori, até por dados empíricos, que há uma relação dessas duas variáveis na população da psicologia em geral, tá? Porque como a gente tem dificuldade e tal, a gente procrastina, deixa para amanhã, né? E isso é muito comum na psicologia. Então, se eu fizer uma boa amostra da psicologia, eu vou conseguir captar a relação entre essas duas variáveis, porque elas, de fato, existem. Entretanto, existe a possibilidade de tirarmos as conclusões erradas de nossas análises estatísticas, pois são baseadas em probabilidades. Então, as relações também elas são probabilísticas. Eu tenho a probabilidade de acertar ou não, né? Vejam que a probabilidade é uma característica da curva normal padrão. Então, a curva normal padrão, ela também está alicerçada em cima de probabilidades. Probabilidades que, no caso da curva normal padrão, são muito precisas, porque ela é normal padrão, ela é um ideal, ela é um teorema. Na prática, essas probabilidades não são assim tão precisas, mas ela é um parâmetro, ela é uma referência importante para que a gente possa analisar a nossa distribuição, a distribuição que nós temos, a nossa curva normal, e a partir dela conseguir fazer as inferências com probabilidade de acerto. Tá? Vejam que a média no teorema, na distribuição normal padrão, ela tem o valor de zero. A média está aqui e ela é igual a zero. E o desvio padrão, que é cada segmento desses aqui, não é? Na curva normal padrão, no teorema, ele vale 1. Então, o desvio padrão é igual a 1. Né? No caso aqui é negativo, é menos 1. E a média é sempre zero. Então, essa é a nossa referência. Ó. Ela tem como característica média igual a zero. Desvio padrão igual a 1. E a mediana e a moda também é zero, né? Também estão aqui junto, aqui, ó, tá? Certo? Estão junto com a média. E o desvio padrão, ele é sempre 1, para um lado e para o outro. Né? Se estiver abaixo da média, ele é negativo. Se estiver acima da média, ele é positivo. Corrigindo aqui um erro automático aqui que eu cometi, a média é zero, mas a moda não necessariamente será zero, ela tem um valor, não é? Aqui nos interessa pensar na média, deixar as outras medidas de tendência central de lado, tá? Mas é uma característica da curva normal padrão que todas as medidas de tendência central estejam aqui. Porém, a média tem o valor de zero e o desvio padrão tem o valor de 1. Tá?
ela é absolutamente simétrica, é uma outra característica dela, né? E as suas caudas são assíntotas. Essa é uma outra palavra, né? Uma palavra nova, talvez, né? Assíntotas. O que significa isso? Que elas se aproximam do eixo horizontal aqui, né? Mas não tocam no eixo. E elas vão até o infinito. Elas não vão se encontrar nunca com o eixo. Tá? Então, esse é o significado do termo assíntota. Elas se aproximam muito aqui, né? Até mais do que está mostrando aqui, mas elas vão ao infinito, certo? São as características da distribuição normal padrão. Bom, aqui vem as informações sobre a probabilidade que ela contém. Ela é uma distribuição de probabilidades também. E por isso que ela nos ajuda muito, né, a fazer as nossas estimativas probabilísticas. Vejam que aqui nós temos a média, portanto, que vale 0. Nós temos o desvio padrão, o primeiro desvio padrão positivo, o primeiro desvio padrão negativo. Então, para uma pessoa estar dentro, né, numa distribuição normal, padrão, para uma pessoa estar dentro dessa área aqui, há 34,13% de chance. Do outro lado, né, do lado negativo, aqui do primeiro desvio negativo, outros 34,13%. Pois é, simétrico, né? Os dois lados são iguais. Então, vejam, para estar junto à média, um desvio acima ou um desvio abaixo, somando esses dois aqui, tá? Nós teríamos 68,26%. Somando 34 com 34, dá 68, 13, 26. Então, as pessoas costumam dizer assim na corrida que tem 70% dos casos aqui nessa região central. Isso é uma aproximação, não é? Um arredondamento, porque para ser mais preciso, são 68,26%. Certo? Então, esse é o pressuposto da distribuição normal. As variáveis na população, né, têm uma tendência de estarem aqui dentro, um desvio para baixo, um desvio para cima, 68,26% dos casos. Depois, avançando um desvio para cima, nós vamos ter, né, mais 13,59% dos casos. Certo? E avançando mais aqui, vai diminuir mais a probabilidade das pessoas estarem aqui. Então, vamos pensar na altura média da mulher brasileira. Aproximadamente 70% dos casos vão estar aqui. Essa variável, ela tem uma distribuição normal na população. Mais precisamente, 68,26% dos casos vão estar aqui. Depois, avançando, 13%, né, vão estar por aqui. 13% vão estar por aqui. E aqui? Bom, aqui vai reduzir mais. Vão somando aí para vocês verem quanto é que sobra por 100%, né? Então, uma mulher com 1,90 m vai estar já por aqui, né? É rara. Qual é a possibilidade da mulher ter 1,90 m? Qual é a possibilidade da mulher ter 1,80 m? Vai estar já por aqui. Qual é a possibilidade da mulher ter 1,70 m? Vai estar mais ou menos por aqui. E qual é a possibilidade da mulher estar em torno do 1,60 m, 1,50 m e alguma coisa e tal? Vai estar por aqui. A maioria vão estar aqui. Né? Vão ser pessoas que vão estar ali com 1,50 m e poucos, até 1,60 m e tantos, provavelmente, né? Vai ter uma média de 1,50 m e tantos, ou 1,60 m no máximo, talvez, né? Então, vão estar aqui 68,26. Então, baseado nisso, nessa probabilidade que a curva normal nos dá, nós vamos fazer também a estimativa das nossas pesquisas, certo? Vejam que nós trabalhamos sempre, né, uma convenção científica, nós trabalhamos com 95% de intervalo de confiança.
não é? De segurança de estarmos fazendo uma afirmação correta. Na realidade, para nós termos 95% de chance, nós temos que considerar essa área aqui da curva normal padrão, ó. Essa área que não chega a ser 2 desvios para cá, 2 desvios para cá, mas que na realidade é 1,96. Veja que está o tracinho aqui um pouquinho antes do 2, ó. Porque é um desvio mais 0,96. Um desvio mais 0,96. Aqui há uma chance de 95% dos casos estarem aqui dentro. Então, quando eu vou fazer uma estimativa que eu quero ter 95% de confiança, eu vou ter que ter 1,96, eu vou ter que considerar 1,96 de desvio padrão, a partir da média. Certo? Não é 2 desvios, porque 2 desvios dá mais do que 95%. Dá 95,44%. Quando eu estou trabalhando com os 95 exatos, então é 1,96 de desvio. É um desvio mais 0,96. Não chega a ser 2, para um lado e para o outro. Tá? É essa partezinha toda aqui que está achurada, né? Que está pintadinha aqui de cinza. Certo? Aqui eu tenho 95% de chance de uma coisa estar aqui. Nesse período central aqui, eu tenho 68,26% de que esteja aqui. Né? Quando a gente pergunta para uma pessoa assim que, né, que sabe disso e tal, o que é a curva normal? É aquela que diz que 70% das pessoas estão em torno da média. Quando a gente mede algum atributo delas. Né? Aí ele está falando de uma maneira mais informal, né? Porque na realidade são 68,26% que estão aqui. Tá? Avançando mais 0,96, aí a gente tem 95% dos casos estão aqui. Vejam o que sobrou para cá. Muito pouco, né? Muito pouco, para chegar a 100. Certo? Sobrou 5%. Né? 5%. Então é muito pouco. 5% para um lado, 5% para o outro. Tá? São raros os casos aqui, né? Seriam pessoas muito atípicas. Tanto para menos, quanto para mais. Tá? Isso é muito importante. Bom, vamos ver como é que a gente usa isso em termos práticos, né? Como é que a gente usa essa curva que tem essas características todas, né? E que nos deixa fazer estimativas e deixa que a gente possa interpretar melhor os nossos scores. Então, a primeira necessidade que eu tenho, né, aqui nos usos descritivos, usos descritivos da curva normal, é a padronização. Padronização vem de curva normal padrão. Eu vou pegar um score que eu tenho e vou transformar ele num score da curva normal padrão. Eu vou fazer uma transformação nele. Como é que eu faço isso? Né? Esses scores padrão também são chamados de score Z, o valor Z, como está dizendo aqui, está representado por Z, está vendo aqui, Z, né? São os valores padronizados de distribuição normal padrão. Eles são transformados num score dessa curva aqui, e aí eu vou ter significado. Vamos ver como é que é isso. Você pode converter, né, esse termo, conversão de um score bruto, de score bruto, aquele score que eu obtenho quando eu avalio uma pessoa, é um score bruto. Eu quero entender o significado daquele score, né? Então, um score, qualquer valor de uma amostra, né, e um valor Z, subtraindo a média amostral do valor, então dividindo o resultado
pelo desvio padrão da amostra. Então, vamos vir para cá. Ó. Aqui eu tenho o score bruto. Tá? Digamos que eu estou medindo inteligência. E aí o meu score em inteligência, né, não é o meu, né, porque eu sou burro, né? Mas digamos assim, que o meu score em inteligência seja 135. Tá? E aí a média da população é 100. A gente tem essa informação de que a média da população daquela amostra, fiz uma amostra de uma população, e eu já conheço de antemão, né? Eu já conheço de antemão a média daquela população. Agora pensem aqui, ó, que vocês estão consultando um manual do teste de inteligência. No manual de teste de inteligência vem a média da população, que foi obtida através da amostra normativa. Né? Então, pensar nos testezinhos aí, quando eu estou avaliando as pessoas, fazendo psicodiagnóstico, ou fazendo seleção e recrutamento e seleção nas organizações, ou lá no âmbito dos esportes e tal, medindo coisas e tal, tem uma média esperada, é uma média da população. E eu tenho o score bruto do sujeito. Aí eu quero saber o que significa esse score do sujeito. O que significa esse? Esse sujeito está bem? Esse sujeito está mal? Esse sujeito precisa ser tratado? Esse sujeito precisa tomar remédio? Né? Também aí no âmbito das análises clínicas, aí a coisa vai por aqui também, né? Do sangue, análise do sangue e tal. Então eu tenho um score bruto. Eu vou padronizar esse score bruto. Porque ele bruto, assim, ele não me diz nada. Eu preciso saber interpretá-lo com relação à população. Então, eu vou diminuir o score bruto da média da população, né, da média, que no caso a amostra, ela me faz conhecer a média da população. Então, eu tenho aqui, ó, nesse caso, e também eu vou ter o desvio padrão da amostra. Eu tenho como calcular o desvio padrão da amostra. E lá no manual também estão me informando sobre isso. Qual é o desvio padrão daquela amostra normativa, que foi a amostra que normatizou o teste, que foi colocada no manual. Uma amostra que é razoavelmente, pelo menos, representativa da população. Né? Lá no SATEPSI vai ser analisada essa pesquisa toda para ver se justamente o cara fez uma boa amostragem e tudo mais, e se aquele teste serve para medir pessoas daquela população que está sendo dito ali. Senão o teste não vai ser autorizado, não vai ser aprovado. Tá? Bom, então a pessoa tinha 135 no teste de inteligência. A média da população é 100. Tá? E o desvio padrão da amostra representativa daquela população é 15. Então, fazendo essa continha aqui, ó, 135, o score bruto, menos a média da amostra e da população, dividida pelo desvio padrão da amostra, vai dar 2,33. Isso aqui é o score Z. E o que é esse 2,33? Eu transformei isso aqui, veja que aqui está a média. Eu calculei a distância, quando eu fiz isso aqui, eu calculei a distância que esse score aqui tem da média. Né? E esse valor ele veio em desvio padrão. O score Z, ou score padrão, também chamado de score padrão, ou score Z, ele nada mais é do que um valor que expressa desvios. Eu transformei tudo em desvio. Agora eu vou lá para a curva, para ver onde é que está esse valor, para poder interpretar o score do meu sujeito. Né? Então, olha aqui, ó. A média, nesse caso, agora, nessa curva, né? A média da distribuição normal padrão ela é 0, mas a média da minha normal nesse grupo, aqui nessa amostra, ela é 100. A média aqui é 100. Onde é que fica o 135? Bom, já dá para ver que ele fica acima da média. Quantos desvios tem daqui até lá? Daqui até lá tem
2,33 desvios acima da média. Então, aonde é que está esse sujeito? Ele está aqui. Né? Tá, e como é que se interpreta isso? Veja que esse cara, na população dele, estão 99,01% das pessoas. Quer dizer, ele é um gênio. Ele é um gênio. Tá? Ele é um cara que ele está ali numa areazinha, né, onde tem meia dúzia de gente. Olha aqui, ó, 99,01. Quanto é que está faltando aqui para 100%? Ele está nessa área. Ou seja, ele é um gênio. Ele é muito inteligente. Né? Como é que eu descubro isso aqui? Como é que eu descubro o que está acima dele? Né? Qual é o percentual de pessoas que ainda existe acima dele e qual é o percentual de pessoas que existem abaixo dele? Vamos ver. Ó, em todo livro de estatística existe essa tabela. No livro que vocês têm aí, vocês vão lá para o final, vocês vão descobrir a tabela dos valores de Z e das proporções da distribuição normal padrão, tá? Então, eu vou na tabela. Claro que aqui a tabela tem uma amostrinha, né? Porque ela tem todos os valores, ó. Ela começa com o valor Z de 0. 1, 2, 3. Aí aqui a gente deu uma tesourada, né? Para poder mostrar aqui no slide. E aí fomos já para mais adiante. Já está crescendo o valor de Z, ó. 1,30, 1,32. Aqui, ó, 2, tá? Chegamos. 2,33. Olha aqui, ó. Abaixo dele tem 99,01%. Isso aqui a gente, né, é um número decimal que a gente interpreta como percentual, ó. 99,01. Tá. E acima dele? Bom, acima dele tem isso aqui, né, gente? Tem 0,99%. Não tem 1%. Tem menos de 1%. Né? Tem 0,99% que podem ser mais inteligentes do que ele. Entenderam? Sim. Isso vai... Bem tranquilo, bem claro. Isso vai ser extremamente útil quando eu pegar um manual, né? Quando eu pegar um manual de teste. A maioria grande parte dos manuais de teste estão referenciadas, a normatização, né? A gente chama de normatização do manual, está referenciada em score padrão. Tem uma parte que está referenciada em percentis e uma parte está referenciada em desvio padrão, tá? Então, vejam aqui a utilidade do desvio padrão. Eu consigo localizar, né, onde é que uma pessoa está frente à sua população e tomar uma decisão, né? Bom, nesse caso aqui, o que eu vou fazer, né? O cara é super inteligente e tal, né? Se eu estiver recrutando gente para alguma coisa, para alguma habilidade cognitiva, né? Eu talvez até tenha um ponto de corte, assim, né? Aqui na minha empresa, a gente só admite aqui para a área financeira gente que tem digamos assim, um desvio e meio acima da média da população. Nós queremos gente muito bem dotada aqui dessa habilidade cognitiva. Pronto, e aquilo faz parte da cultura daquela empresa. Então, quando ela faz seleção de pessoal, ela testa as pessoas e aqueles que ficam acima daquele valor, não é? São selecionadas para continuarem na concorrência, aí vão ver outras coisas, né? Outras habilidades e tal, e vão chegar no camarada que vai ser um indicado, né? Para o cargo, né? Para o cargo, certo? Então, isso aqui é de extrema importância, né? Deem uma olhadinha no livro aí, se vocês não olharam. Lá atrás vocês verão que tem essas tabelas. Todo livro de estatística tem, né? Tem tabela. Então, aqui está, ó, né? Mais uma vez representada a mesma coisa que nós vimos, ó. O camarada está aqui, né? Isso representa, então, 99,01.
Se ele fosse negativo, ó, tá? Se ele estivesse para o outro lado, né? Ia ser o contrário, ó. Quer dizer, aqui ele é uma pessoa com um déficit cognitivo grande, né? Um QI muito baixo, então 99% da população está acima dele. E, né, mais deficitário que ele teria menos de 1% da população, né? Então aqui é uma pessoa com problemas sérios aí, né? Nessa parte da cognição, né? Bom, agora vamos ver aqui, ó. Agora vamos pensar assim, ó, que um cara, né? É um exemplo bem franciscano, mas vamos pensar aqui que nós estamos naquele trabalho, né, que o psicólogo faz também de escolha profissional, que antigamente era chamado de orientação vocacional, né? Então veja bem aqui, ó. Aqui tem um valor, o cara não sabe se ele vai se dedicar a fazer cerâmica, né, no artesanato, ou se ele vai se dedicar ao levantamento de peso. Ele está em dúvida. Um troço meio, né? Mas vamos aí tolerar essa situação e vocês vão aceitar isso, né? Como se fosse algo factível, tá? Então aqui o cara, não sei se eu vou ser, né? Quando eu crescer, se eu vou ser da cerâmica ou se eu vou levantar peso. Bom, então tá. Aí testaram ele na cerâmica, né? Ele fez um teste lá em cerâmica e ele tirou 65. Esse aqui é o score bruto, tá? Qual é a média do pessoal aí na cerâmica, aí, dessa população que tu é? A média do pessoal aí é 56. E o desvio padrão? O desvio padrão é 9. Então aqui, ó, se viu que ele tá um desvio padrão acima da média. Aqui já é o score Z, ó. Aqui nós estamos padronizando, né? Nós estamos padronizando o score bruto. Aquela formulazinha que nós vimos. Nessa outra situação aqui, bom, ele lá no levantamento de peso, ele obteve 45. A média da população é 40. E o desvio padrão era 4. Padronizando o score bruto dele, né? Essa é a fórmula da padronização, o score Z, ou score padrão, ficou 1,25. Bom, já se viu aqui, né, que onde é que ele vai se dar melhor? É um subsídio aqui para o cara tomar uma decisão. Onde é que ele provavelmente vai se dar melhor? Aqui, né? Aqui ele está acima da população também, né? Mas aqui ele tem mais expertise, né? Aqui ele está melhor, ele vai melhor aqui, porque ele vai estar um desvio, está positivo, né? Um desvio e 25 de vantagem sobre a média, né? É isso aqui que acontece no vestibular também, né? Quando vocês fizeram vestibular lá, já há bastante tempo, né? Porque já são todos psicólogos e tal, mas quando entraram lá na psicologia, vocês passaram por uma situação assim. Havia uma média, havia um desvio padrão, e tinha a nota de vocês, né? Para passar no vestibular, provavelmente tinha que estar, no mínimo, assim, né? Um desvio, acredito que até 2 desvios às vezes são necessários, né? Porque senão fica junto da massa ali, né? E aí não passa. Eu fui muito bem, mas fiquei muito próximo da média. Então, não fui aprovado, né? Porque são 50 mil pessoas concorrendo e 3 mil vagas. Então, uma competição muito, muito grande, né? E aí é necessário que eu me distingua, né? Que eu me afaste bastante das médias. Eu tenho que estar alguns desvios, né? Às vezes 2 desvios ou 1,5, ou, se for 3, então melhor ainda, né? Aí eu estou seguro de que eu vou ser aprovado, né? Tá? Então aqui de novo a gente volta, né, à aplicação disso na pesquisa. Vamos ver aqui. Vamos de novo ver a questão da probabilidade de um evento acontecer, né? Pode ser expresso por decimal, pode ser expresso por percentagem, né? De novo a gente está vendo aqui que quando joga o dado, né? Então 16,67% de que caia a face com o número 1, né? Uma probabilidade. Em pesquisa, normalmente, nós generalizamos os resultados das amostras para as populações. Claro, esse é o sentido de fazer a amostra, né? Nós não queremos fazer a amostra
em geral, para pesquisar só a amostra, né? Não, nós queremos fazer inferência sobre a população. Porém, toda vez que utilizamos amostras, corremos riscos de cometer erros de amostragem, né? Temos que caprichar nisso aqui. Isso significa que não sabemos se o padrão de resultados que obtivemos em nossas amostras realmente reflete o que está acontecendo na população, ou é simplesmente resultado do erro de amostragem, né? Por isso que lá nos trabalhos que nós fazemos, aonde predominam as amostras de conveniência, né, não são amostras probabilísticas, a possibilidade do erro, claro, ela é muito maior, não é? Então, no final, lá nas conclusões, quase sempre, né, isso é quase que 100% dos trabalhos, né, dizem, olha, pessoal, é uma amostra de conveniência e tal, então tem que ter cautela, né, no fazer essa generalização. Nós não temos muita segurança para dizer que toda a população seja assim, né? O que nos dá um pouco mais de segurança é o fato da gente trazer ali também na discussão outros trabalhos que foram feitos, né? Às vezes até inúmeros trabalhos que foram feitos, estudos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que encontraram resultados parecidos, semelhantes, ou muito iguais, né? Então, isso nos dá mais segurança de que realmente a gente está refletindo a população, tá? Mas é sempre um pouco de insegurança. Em função disso, que nós temos dificuldades de fazer amostras e, consequentemente, muito erro pode estar embutido ali, né? Embora a gente verifique os nossos scores, se são mais próximos da normalidade ou não, ou, né, se estão mais próximos, a gente já fica um pouco mais, né, mais tranquilo, aí é um dado positivo, mas ainda assim, essa insegurança ela vai permanecer, né, até o final. Então, uma das maneiras mais simples de aplicar probabilidade à pesquisa é estimar parâmetros populacionais a partir de estatísticas amostrais e calcular intervalos de confiança, tá? Então, agora nós vamos entrar aqui numa parte, né, do cálculo, né, de uma estimativa do cálculo do desvio padrão na população. Nós temos o desvio padrão da amostra, né, mas para fazer os parâmetros, estimar os parâmetros da população, a gente já viu que a amostra, a média na amostra é uma estatística, e a média na população nós chamamos de parâmetro. Então, através da média e do desvio padrão da amostra, nós vamos tentar inferir, estimar a média e o desvio padrão da população. Nós vamos estimar os parâmetros, né, para poder fazer uma estimativa de probabilidade. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Mas eu vou parar aqui, porque eu acho que já tem informação suficiente, né? E eu estou vendo aqui no meu relógio que nós estamos já com 11 horas e 53 minutos, quase meio-dia. Então, eu vou parar aqui, deixar para vocês agora fazerem alguma consideração acerca disso, né? E nós vamos continuar daqui na próxima aula. Bom, agora também vocês já podem, né, fazer os exercícios lá do capítulo número 3. Mas vamos conversar ainda, os que tiverem condições ainda e quiserem, tiverem necessidade, se quiserem conversar ainda um pouquinho sobre isso que nós vimos hoje, né? E nós vamos continuar agora vendo como é que a gente faz estimativas probabilísticas sobre a população, né? Nós vimos ali o uso descritivo. A gente situa um indivíduo, situa um score bruto, né? E vê onde é que ele está, se ele está bem, se ele está mal, se ele tem que ir na coisa clínica lá, né? Se a gente estiver medindo lá questões de saúde, de ansiedade, depressão e tal, se a gente tem um teste normatizado, né? A gente consegue ver se ele precisa de tratamento, se não precisa, assim, né? Então, é dessa maneira. O score bruto dele, a gente vai olhar lá as tabelas e tudo que estão lá nos testes, né? E vai poder ver, assim, tá, quantos desvios ele está da média, né? Ele está abaixo,
Então, de repente, estamos medindo depressão, mas ele tem uma depressão baixa, se a gente comparar ele com a população dele, né? Então, aquilo significa o quê? Não, que ele está bem, isso não inspira cuidado. Mas se, de repente, a depressão dele está um desvio, 2 desvios acima daquilo que é o normal, né? Que é considerado um nível de depressão normal na população. Bom, então, provavelmente, ele está precisando, né? Talvez até de tomar fármacos, né? Dos fármacos e do nosso cuidado psicoterápico aí e tal, né? Então, esse uso a gente já viu. Agora nós vamos ver, através da pesquisa, das amostras, como é que a gente faz inferências sobre os parâmetros da população, para poder dizer, olha, a população tem uma probabilidade de ser assim, de tanto por cento, geralmente de 95%, né? E onde é que estaria a média na população? Aí nós vamos poder ver, assim, um certo intervalo onde essa média vai poder estar, né? Porque as inferências sobre a população, elas não são pontuais, elas são intervalares. A gente não consegue ter uma média exata, né? A gente consegue fazer aproximações intervalares, né? De um possível intervalo aonde esteja essa média. Um intervalo probabilístico, com 95% de acerto de que a média está dentro daquele intervalo. Quer dizer, não é a média estimada na população, né, que é chamada de um parâmetro, a média é um parâmetro, ela não é pontual, não é um tiro no alvo. A média deve estar aqui entre isso e isso, né? Às vezes a gente consegue estimar intervalos bem pequenos, portanto a estimativa é mais precisa. Às vezes a gente estima em intervalos maiores, portanto a estimativa não é tão precisa. E de qualquer maneira, sendo assim ou sendo assim, há sempre uma probabilidade, que em geral nós determinamos como 95% de chance. Então, mesmo que seja assim mais preciso, há 95% de chance de estar correto. Se for assim, também há 95% de chance de estar correto. Só que agora o intervalo é maior. A possibilidade é maior da média ser isso. Tá? Vamos parar por aí. Que é isso que nós vamos retomar na próxima aula. E aí,